Bom dia, Shalom. Amém, graça e paz. Hoje estamos iniciando. Bruna, bom dia. Shalom a todos aqueles que já estão online conosco, ao vivo. Tati, bom dia. Bia, bom dia. Roberta, Eliana, bom dia. Elisa, bom dia. Ivana, bom dia. Shalom. Hoje aqui em Avarel, amanhã chuvosa, fria. E esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos na sua presença. Amém. Deus abençoe. Sim, Ivana. Lúcia, bom dia. Amém. Glória a Deus. Você que já chegou, compartilhe com 2 ou 3 contatos seu. Aperta aí nesse aviãozinho. Bom dia, Newton. Shalom a todos vocês. Já vai compartilhando aí com 2, 3 contatos. Graça e paz, bom dia. Mavi, bom dia a todos. Shalom. Quantos estão ávidos por uma palavra de destino nessa manhã? No Tocantins, amanhã quente, lindo sol. Esse é o nosso Brasil imenso. Quente num lado, gelado no outro. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te louvamos pelo teu cuidado, teu amor. Obrigado porque o teu amor leal se renovou nessa manhã. A tua graça tem se renovado. Esse favor que nós não merecemos, esse tudo dado por nada, a quem nada merece. Muito obrigado. Muito obrigado porque nossa vida é um milagre. O teu amor tem sido derramado e manifestado sobre nós. Eu quero pedir que nessa manhã o teu Espírito Santo, ele nos visite de uma forma tremenda, revelando a tua vontade, a tua palavra e aquilo que está por trás da letra. Então nós te pedimos muito mais, ó Deus, do que uma compreensão. Nós queremos revelação. O Espírito da revelação nos visite nessa manhã, nos mostrando qual é o Espírito que o Senhor nos visita nessa manhã. E que em tudo o Senhor nos conduza e nos dirija. Tua palavra diz que o Espírito Santo revela Jesus, revela a verdade. A verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Nós queremos te conhecer cada vez mais. Em teu nome nós oramos, Jesus, em teu nome nós nos colocamos aqui nas tuas mãos e te louvamos, pedimos a tua bênção sobre o Brasil, sobre nossa nação, nossas cidades, sobre a tua igreja, sobre nossas famílias e nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Solange, bom dia. Rosinha, bom dia. Cida, bom dia. Glória a Deus. Essa semana, dentro desta série, proclamando a fidelidade de Deus, que nós estamos no mês de junho, e nós não estamos trabalhando um tema seriado, mas nós estamos trazendo hoje, durante essa semana, temos temas avulsos. Então, nessa manhã, eu quero compartilhar esse tema. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida.
Quantos aqui têm sonhos que Deus plantou no seu coração? A verdade é que quando nós recebemos um sonho de Deus, nós vamos enfrentar algumas situações que podem nos levar a desistir desses sonhos. Mas eu venho aqui nessa manhã, como voz profética, dizer para você: não desista dos sonhos de que Deus colocou no seu coração. Pastora Flávia, seja bem-vinda. Não desista dos sonhos que Deus plantou no seu coração. Os sonhos, eles são a linguagem do Espírito. São a forma que Deus trabalha em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz no livro de Joel que uma das marcas do derramar do Espírito Santo nos últimos dias é que Deus iria fazer com que os velhos voltassem a sonhar. E quando o Senhor ele fala sobre velhos voltarem a sonhar, isso é muito emblemático, porque quando as pessoas estão no fim das suas vidas, eles acham que não tem mais nada para fazer de novo, apenas esperar o fim dos seus dias. E Deus diz: eu vou colocar sonhos aonde ninguém tem mais perspectiva de sonhos. Eu vou colocar sonhos. A linguagem, essa linguagem do Espírito, essa linguagem que projeta para frente, porque quem sonha está começando a viver. Quem sonha está começando a viver. Então Deus ele está dizendo: eu vou trazer perspectivas na vida de quem acha que a vida está acabando. Eu vou plantar uma semente de coisas novas, de novidades, de esperança, de vontade de acordar todos os dias para viver essa perspectiva. Por isso que Deus tomou um homem de 75 anos e plantou nele um sonho, dizendo: eu vou começar uma história contigo, Abraão. Aos 75 anos, Deus começa uma história com Abraão. Aonde você vê um homem de 75 anos começar uma jornada, uma nova história, começar tudo novo? Só Deus pode renovar essa esperança na vida de um homem. E esse homem, ele foi pai aos 100 anos, a sua esposa, mãe, aos 90. Olha Deus, olha como Deus ele trabalha de forma completamente fora daquilo que é o padrão que nós conhecemos. Então Deus está dizendo: eu vou plantar sonhos na vida de pessoas que já não têm mais perspectiva de sonhos. E quando ele fala que os velhos voltarão a sonhar, ele não está falando de um envelhecimento apenas cronológico. Existem muitos jovens de alma envelhecida. Existem muitos adolescentes de alma envelhecida. Existem muitas pessoas de almas envelhecidas. E o que é uma alma envelhecida? É quando pessoas perderam a perspectiva de um futuro, de uma nova história, e ficam se preparando apenas para o pior. Eu venho nessa manhã dizer para você que o Deus que lhe salvou, o Deus que pagou o maior preço pela sua redenção. Ontem, no nosso culto do Espírito Santo, falamos sobre isso. A cruz não é o fim, ele é o começo. É o começo de uma nova história. Porque a cruz nos remete a uma libertação. Colossenses diz que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a remissão e a redenção. A redenção e a remissão. Nós fomos comprados, nós fomos libertos, nós fomos cobertos com o sangue do Senhor Jesus e nós fomos transportados de um reino que não há esperança para a luz, para o reino da luz. Veja, transportado das trevas para a luz. E a luz, ela traz clareza para nós. Então, eu venho nessa manhã dizer para vocês: não desistam dos seus sonhos, porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir.
Ele é fiel para cumprir. Quando ele diz que o Espírito Santo fará velhos voltar a sonhar, ele está dizendo, não há nenhum envelhecimento que poderão impedir que eu coloque perspectivas novas no seu coração. E que, independente se você cronologicamente ou a sua alma envelheceu por conta das lutas, por conta das perdas, por conta das angústias, eu venho hoje falar para você que o Deus que renova, o Deus que restaura, vai trazer de volta sonhos para o seu coração, vai reavivar. Quantos aqui creem que o Senhor é poderoso para ressuscitar no seu coração a vida, para ressuscitar no seu coração a perspectiva de um futuro? Quando ele diz em Jeremias 29:11, eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, pensamentos de lhes fazer o bem, não é de lhes fazer o mal, e de lhes dar um futuro e uma esperança. Veja, ele está apontando para frente, ele está apontando. Quem sonha aponta para frente, quem resgata os sonhos aponta para frente. Você que talvez perdeu por conta de um envelhecimento de alma, por conta de tantas guerras, tantas lutas. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, ele é o ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir. Se você foi roubado, se você viu muitas coisas suas serem mortas, eu quero hoje lhe dizer que o Deus que nós servimos é o Deus da ressurreição, é o Deus da vitória, é o Deus que venceu a morte, é o Deus que suplantou todas as coisas, é aquele que venceu. A Bíblia diz que aquele que desceu nas profundezas é o mesmo que subiu às alturas, e quando ele desceu, ele levou cativo o cativeiro, e ele subiu nos lugares mais altos, e quando ele estava no lugar mais alto, ele derramou dons sobre os homens, ele derramou sobre você dons, presentes. E por que esses dons? Esses dons nos trazem uma nova perspectiva. Esses dons, eles apontam para uma nova perspectiva. E Deus é um Deus que resgata sonhos, restaura sonhos. E nessa manhã eu quero profetizar, eu quero proclamar sobre a sua vida que não importa o nível de envelhecimento que você está, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, o Senhor vai trazer novidades, o Senhor vai plantar novidades. Sonhar é rejuvenescer, voltar a sonhar é rejuvenescer, voltar a sonhar é viver uma vida abundante. E ele diz, eu vou resgatar os sonhos na sua vida. Não permitam que os sonhos de Deus para você sejam sepultados, e mesmo que eles tenham sido sepultados, hoje o Senhor vai entrar na sua sepultura, no seu coração, e abrir essa sepultura para um novo tempo. E eu quero já liberar aqui sobre a sua vida a palavra rema desta manhã. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida, você precisa ter os olhos do coração abertos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você precisa ter os olhos do coração aberto para conseguir enxergar os poços de livramentos no deserto, nos desertos da vida. Uau! No meio do seu deserto tem um poço lhe esperando, mas que você só vai enxergar com os olhos do coração aberto. Esses poços são a perspectiva de Deus para continuar na sua caminhada. Esses poços são os livramentos de Deus para lhe dizer, eu só estou começando com você. Mas você não vai conseguir enxergar esses poços se você não tiver os olhos do coração aberto. E nessa manhã, que o Senhor abra os olhos do seu coração para que você possa perceber que existe um Beela e Roir no seu deserto, o poço daquele que me vê, mesmo que eu não enxergava. E eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 21 do livro de Gênesis. A história de uma mulher chamada Agar e seu filho Ismael. Agar era uma escrava egípcia que Sara entregou para Abraão para gerar um filho. E gerou um filho do homem da promessa. Um filho daquele que tinha a promessa. E mesmo Agar não sendo a mulher que tinha a promessa, uma semente do homem da promessa foi plantada nela. Então aquela semente, ela não poderia ser uma semente qualquer.
Ismael, apesar de ser um filho plantado no útero de uma escrava, ele vinha de uma semente da promessa. E o Deus que fez a promessa, ele não deixa de cumprir aquilo que ele prometeu. Então, o filho de Agar não era um filho qualquer. O filho de Agar era filho do pai da fé. E Agar, desde o início, porque Sarai era uma mulher amargurada, porque como ela não podia ter filhos, ela tinha uma promessa, mas ainda não havia o tempo. Lembra que ontem nós falamos que quando o seu tempo se encontra com o tempo de Deus, esse encontro se chama milagres. O tempo de Sarai ainda não havia chegado, mas ela tentou antecipar isso. Ela tentou fazer com que aquilo que era uma promessa fosse concluído na força da sua carne. E aqui eu quero lhe dar um alerta: não tente produzir na força do seu braço aquilo que é uma promessa de Deus, porque o resultado disso pode ser amargura, pode ser dores e coisas que você vai ter que conviver a vida inteira. Então, aguarde com esperança, com confiança, o cumprimento dos sonhos de Deus para a sua vida. Saiba que quem fez a promessa é quem vai cumprir. E eu preciso me renovar a cada dia, confiar a cada dia, renovando a minha vida a cada dia, porque quem sonha rejuvenesce. Quem sonha tem perspectiva, acorda todos os dias para viver o sonho, acorda todos os dias na perspectiva do que vai acontecer. Nós precisamos nos renovar. Então veja, essa é a história de Agar. Agar, quando estava grávida ainda, ela fugiu e na sua fuga ela caiu num deserto, e naquele deserto ela estava para morrer, e de repente o anjo do Senhor chega até ela e abre a visão dela para ver o poço no deserto. Você vê esse relato lá no capítulo 17 do livro de Gênesis. E ali o anjo fala com ela: Agar, volta para casa. Para de fugir, volta. Porque eu apenas estou começando, tem uma semente dentro de você. E essa semente ninguém pode matar, porque ela é uma semente do pai da promessa. Ela é a semente do pai da fé. Esse menino vai nascer, ele será grandioso, ele será um povo, ele vai ser como um jumento selvagem, sim, mas ele vai viver uma promessa, e eles são hoje os árabes. Há uma promessa de Deus. E Agar, naquele momento, ela diz: teria eu visto o Deus que me vê? Teria eu visto aquele que não deixa de me ver? Uau, olha que coisa tremenda. Teria eu visto o Deus que não tira os olhos de mim? A pergunta que você faça nessa manhã é: teria eu visto o Deus que está me vendo agora? No dia da minha angústia, no dia das minhas desistências, no dia das minhas fugas para os desertos, teria eu visto esse Deus? E ela diz: ele me viu e eu nem tinha visto ele. Porque quem anda na angústia, os olhos do coração estão fechados, não consegue ver além do óbvio. Talvez você esteja vivendo hoje nesse processo onde você não consegue ver além do óbvio. Quem não consegue ver além do óbvio só vê os obstáculos, só enxerga os obstáculos, só enxerga aquilo que dói, só enxerga aquilo que está dizendo para você: chegou o fim, só enxerga o deserto, não consegue ver o poço, porque os olhos do coração estão fechados, não consegue ver o livramento. Mas o que eu quero lhe falar nessa manhã é que aquele que lhe vê, mesmo quando você não o vê, ele não só lhe enxerga, como ele tem uma palavra. Porque o que abre os olhos do coração é a palavra. É a palavra da fé, a palavra viva. E Agar chamou aquele poço, lá em Gênesis 17, de Beer Lahai Roi. Essa palavra Beer em hebraico é poço. Então ela disse: teria eu visto esse que me viu? E ela chamou aquele poço de o poço daquele que me vê.
mesmo quando eu não o vejo. Do meu pastor, que não me faltará. Essa palavra roi é pastor em hebraico. Porque ela diz, é como um pastor que me encontrou, que encontra a sua ovelha no deserto perdida e leva ela às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Por isso que o salmista, no Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor. E talvez você sempre ouviu na sua tradução, e nada me faltará, mas a tradução correta não é essa, a tradução é, e não me faltará o Senhor, e não me faltará o meu pastor, e não me faltará, pode faltar tudo, porque falta. Veja, eu quero lhe falar, falta ou não falta? Muitas vezes falta água no deserto, muitas vezes falta alimento, muitas vezes falta tranquilidade, mas que não lhe falte o Senhor, porque quando a água acabar, Ele vai abrir um poço no deserto. Quando a guerra chegar, Ele vai te levar para as águas tranquilas. Quando passares pelo vale da sombra da morte, Ele vai te consolar, Ele vai te tomar, e é isso que Agar está dizendo, esse poço, eu vou chamar ele de Belai Roi, o poço do pastor que me encontrou no deserto, e eu não tinha visto ele. E hoje eu quero lhe falar, aquele que não tira os olhos de você, e que talvez você já nem estava percebendo, está chegando para lhe dizer, eu restauro sonhos, e nós vamos recomeçar a caminhada. Alguns anos depois, Agar, já mãe de Ismael, Sara concebe um filho, e o filho de Sara é o filho da promessa completa, não é o filho do arranjo, e não dá para conviver o filho da promessa completa com o filho do arranjo. Ismael começa a atacar Isaac, e aí Sara diz, não, esse menino não pode crescer com meu filho. E ela diz para Abraão, Abraão, manda embora a escrava e o seu filho. Abraão estava preocupado, mas o Senhor disse, pode mandar embora. E o que Abraão fez? Abraão pegou pão e um odre de água, botou nas costas de Isaac, de Ismael e de Agar e mandou embora pelo deserto. Aquele pão acabou, aquela água acabou. E a palavra do Senhor nos diz que quando acabou o suprimento, olha o que diz Gênesis 21, e consumida, versículo 15, a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi se assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o meu filho. Assim, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela chorou porque acabou as perspectivas. Porque naquele momento, aquele deserto estava dizendo para Agar, acabou o sonho. Vai morrer o sonho. Ismael vai morrer. Não tem para onde ir. O versículo 17 diz, mas Deus ouviu a voz do menino. Diga comigo, Deus ouviu a voz do menino. Olha que interessante, Deus não ouviu o choro de Agar. Deus não ouviu o choro do Agar. Deus ouviu a voz do sonho. Deixa eu lhe falar nessa manhã. Entenda isso. Nesse momento, Deus está ouvindo o seu sonho gritando. Deus não está ouvindo o seu desespero, o seu clamor, mas Deus está ouvindo algo que Ele plantou em você, que é maior do que você. O sonho que Ele colocou em você é maior do que você. Ismael era maior do que Agar. Agar era só uma escrava. E ela se tornou alguém relevante por causa do sonho, por causa de Ismael. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã. Eu e você talvez não éramos nada, se não fosse o sonho que Deus plantou em nossas vidas. Os sonhos de Deus são maiores do que nós mesmos.
Os sonhos de Deus não morrem por causa dos desertos, por causa das lutas que nós passamos, por causa dos limites que nós encontramos. E são nesses momentos em que nós achamos que chegou o fim, que Deus ouve do sonho que Ele plantou dentro de você. E hoje eu quero lhe dar essa palavra. O sonho que está dentro de você está gritando diante de Deus, diante das suas desistências, diante das suas impossibilidades, diante das suas angústias, diante daquilo que dos seus envelhecimentos. O seu sonho está gritando diante de Deus, o seu sonho está gritando diante de Deus. E o Senhor disse, e o anjo de Deus bradando, gritando, olha só, a palavra é bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Que está passando na sua vida? Que choro é esse? Que desistência é essa? Que você largou o seu sonho lá para trás? Que você deixou lá para trás o sonho? Era como se o anjo estivesse dizendo: Agar, você só vai romper esse deserto por causa do sonho que Deus plantou na sua vida. Não largue o sonho para trás, porque a voz do sonho Deus já ouviu. Não é o seu clamor que Deus ouviu, a voz do sonho. Então vá lá tomar o sonho de volta, porque esse sonho é a razão que você vai romper esse deserto, que você vai romper esses dias maus, que você vai romper essa angústia, que você vai romper, porque a sua vida é do tamanho do sonho que Deus plantou dentro de você. Guarde isso. Os sonhos de Deus não morrem. Por isso que ele diz: eu vou fazer velhos voltar a sonhar. Eu vou fazer corações envelhecidos voltarem a sonhar. O anjo bradou, o anjo gritou: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do seu sonho. Desde onde você largou o sonho. Olha que coisa. Deus ouviu a voz do menino desde o lugar que você largou ele. Porque você estava tão desesperada que você não queria ver a perda, a morte do sonho. Você largou para trás. Hoje Deus vem aqui falar para você: o que eu lhe dei você abandonou. Está gritando lá atrás. O que eu lhe dei você deixou no deserto. Porque você achou que ia morrer. Que você não tinha condição de guardar. Ei, o que eu lhe dei, eu protejo. O sonho que eu lhe dei, eu protejo. O sonho que eu plantei no seu coração, eu protejo. Olha o que Deus está dizendo: o sonho que eu plantei no seu coração, eu mesmo protejo. A única coisa que eu preciso é que você não abandone, é que você não largue mais, que você não deixe para trás. Volta, pega o menino, pega o sonho, porque eu vou abrir os teus olhos mais uma vez, para te mostrar que não importa o deserto que você esteja passando, se os olhos do coração forem abertos, um poço será encontrado e um renovo virá para a sua vida. Olha só o que acontece. Ergue-te, levanta o menino e toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19, guarde isso. Abriu-lhe Deus os olhos. Quantos nessa manhã querem ter os seus olhos abertos? Diga para Deus: Senhor, abre os meus olhos, para eu enxergar além do óbvio. Abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o sonho, Deus estava com o menino, e ele cresceu. Eu quero dar uma palavra para você nessa manhã: o sonho vai crescer. O sonho vai crescer. E você que achava que tinha que proteger o sonho, Deus diz: eu protejo.
A única coisa que eu preciso é que você não desista. Muitos estavam desistindo do sonho porque achavam que quem tinha que proteger o sonho era você. Deus diz, o sonho eu protejo. A única coisa que eu quero que você faça é não abrir mão. Não abra mão do que eu lhe dei. E rapidamente eu quero lhe falar nesse texto. Por pior que seja a sua situação, creia que Deus pode mudá-la. Por pior que seja o que você esteja passando, creia que Deus vai mudar. Quando tudo parecia perdido, Deus restaurou os sonhos na vida de Agar. Deus abriu os olhos dela. Segundo, creia que Deus tem um plano para a sua vida. Que nessa manhã você se levanta e diga, Deus tem um plano. Muitas vezes parece que Deus tem planos na vida de todo mundo, menos da nossa. Deus tinha um plano na vida da escrava Agar e na vida do seu filho. Deus também tem um plano na sua vida. Pare de olhar do lado. Pare de largar os sonhos para desistir. Deixa Deus abrir os seus olhos no meio desse deserto e volte lá e pegue o sonho de novo e se renove. Enche esse odre de água. Se dê sedente. O poço está aberto. Só precisa de ser visto. Deus vai te mostrar um poço hoje. Se levante. Terceiro que você precisa entender é o Senhor quem cuida do sonho e aquele que cuida do sonho cuida de você. Quem estava cuidando do menino era Deus. E o Deus que cuida do menino diz, Agar, eu vou cuidar de você. Saiba que o Deus que cuida do sonho cuida de você. E a partir daquele momento, Agar passou a viver um tempo novo. Ismael passou a viver um tempo novo. E eu quero lhe dar essa palavra a partir de hoje. Deus lhe dará um tempo novo. Deus lhe dará um tempo novo. Deus lhe dará um tempo novo. Quantos creem nisso? Deus lhe dará um tempo novo. Dará um tempo novo para a sua família, para a sua vida. O Senhor abrirá os seus olhos. Quando Deus abre os nossos olhos, tudo fica muito claro. O deserto passa a ser apenas um caminho e não o fim. O deserto passa a ser apenas um detalhe e não o fim. Hoje, você tem os seus olhos abertos e possa ver que Deus tem suprimento para o sonho e para você no meio desse deserto. O deserto não vai lhe sepultar, o deserto não vai sepultar os seus sonhos, o deserto não pode lhe barrar. Por quê? Porque o sonho que Deus plantou na sua vida é a garantia que você vai romper esse tempo, você vai romper esse momento, você vai romper o que está passando. Creia nisso, se renove hoje, pegue o sonho de volta, tome Ismael no colo de novo e diga, eu tenho uma promessa. E o Deus que me fez a promessa abriu os meus olhos. Teria eu visto o Deus que me vê e nunca tirou os olhos de mim? Eu quero encerrar nessa manhã, voltando a falar da nossa palavra rema. Nos momentos mais difíceis de sua vida, você precisa ter os olhos do coração abertos para conseguir enxergar os poços de livramento nos desertos da vida. Creia que o Deus que ouviu hoje a voz do sonho, Ele vai abrir os seus olhos. Ele está gritando. E eu creio que o meu grito nessa manhã é como o grito do anjo para dizer, ei você, ei, volta lá atrás, porque eu já ouvi a voz da criança, eu já ouvi a voz do sonho. E hoje eu vou abrir os seus olhos para enxergar o poço que vai lhe dar continuidade nessa caminhada. Eu quero orar por você nessa manhã. Quantos aqui querem ter os seus olhos abertos? Quantos aqui querem voltar a tomar o sonho de volta? A tomar o sonho nos braços? Ah, Senhor, eu quero voltar a sonhar. A minha alma havia se envelhecido. Eu envelheci. Eu me preparei para o fim.
mas eu quero viver como se eu estivesse começando novamente, porque com Deus, cada manhã é um começo novo. Eu quero, Senhor, abre os meus olhos, em nome de Jesus. Querido Pai, eu quero declarar nessa manhã que é um tempo de restauração de sonhos. Assim como o Senhor disse para Agar, o Senhor está falando conosco nessa manhã. Eu ouvi o teu sonho, o sonho que você abandonou. Eu ouvi, Agar, eu ouvi, igreja. Volta e toma o sonho no colo, e quando você tomar esse sonho de volta, seus olhos se abrirão para ver o poço que eu já tenho preparado para você. Pai, renova as forças de cada um. A tua palavra diz em Isaías 41 que aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova hoje o vigor de cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos. Restaura os sonhos. Espírito Santo, vem nessa manhã, trazendo um renovo, e como bezerros que são soltos de uma estrebaria, assim o teu povo se sinta hoje, pulando, saltando, porque o Senhor já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a remissão e a redenção. Sim, meu Deus, tempo tremendo, tempo das tuas novidades. E eu declaro a bênção do Eterno sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Hoje, deixa eu lhes falar, hoje é um dia muito especial. Nós começamos hoje um novo mês. E ainda hoje, durante o dia, eu vou entrar com uma live, provavelmente ao meio-dia, para falar sobre esse novo mês no calendário bíblico, o mês de Tamuz, o 4º mês. Então, você que quer entender um pouco mais, como Moisés disse, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Ensina-me a entender o tempo. Lembra que quando o seu tempo e o tempo de Deus se encontram, o resultado disso é milagres? O resultado disso é milagre. Então, esse tempo de Deus é chamado de Kairós. É um outro dia chamado hoje, e é no dia chamado hoje que Deus fala com a gente. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a compreensão profética desse momento que nós estamos vivendo, hoje, ao meio-dia, eu estarei compartilhando em uma nova live sobre esse mês espiritual. Amém? Deus lhe abençoe e que seja um dia de renovação de sonhos e de olhos do coração abertos para ver além do óbvio. Deus abençoe Sandra, Deus abençoe Jô, Deus abençoe Bia, Juliano, Deus abençoe Newton, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém? E que esse novo mês seja um tempo de encontro do seu tempo com o tempo de Deus e que os milagres aconteçam. Solange, bom dia, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Compartilhe essa live com aqueles que você ama, em nome de Jesus. Ivana, Deus abençoe. Leusa, Deus abençoe. Eliane, Deus abençoe. Gil, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus.